Excelente dia, já começando nossa live, mais um dia na presença de Deus. Glória a Deus pela bondade infinita do Senhor. E hoje nós vamos para a leitura de 2 Crônicas 17, que diz: quem começa com Deus cresce com segurança. Glória a Deus, né? Então quem coloca Deus em primeiro lugar vive estabilidade. Josafá assume o reino e ele anda nos caminhos de Deus e rejeita as práticas erradas. Deus fortalece o reino e traz estabilidade. Josafá, ele coloca, né, líderes, sacerdotes e levitas para ensinar o reino. O reino cresce e prospera e ele é respeitado por todas as nações, né? O reino do Senhor. E ele coloca líderes, ele coloca pessoas, né, para ensinar sobre o reino de Deus. Amém? Então nós vamos para a leitura hoje, pedindo ao Espírito Santo que traga discernimento e sabedoria para nós. Amém? E diz assim: e Josafá, seu filho, reinou no seu lugar. Fortificou-se contra Israel e pôs soldados contra todas as cidades fortificadas de Judá. Estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era como Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Balaíns. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino da sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, qual teve riquezas e glória e abundância. E exaltou-se seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou dos altos bosques de Judá. E no 3º ano do reinado, enviou ele os príncipes de Beni-Ab, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. E eles, os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonathan, Adonias, Tobi Adonias, e com esses levitas, os sacerdotes Elisama e Jeroão. Ensinaram em Judá, levando consigo o livro do rei, livro da lei do Senhor. E foram todas as cidades de Judá ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, e estavam do redor de Judá. E não guerrearam contra Josafá. Alguns dentre os filisteus traziam presente de Josafá como prata, como tributo. Também árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá grandemente, extremo, edificou fortalezas e cidades, provisões em Judá. E teve muitas obras na cidade de Judá, dos homens de guerra e valentes em Jerusalém. E este é o número deles, segundo as casas paternas de Judá, dos capitães milhares, e o chefe de Adiná, e ele 300.000 homens valentes, e depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000, e depois dele Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armados do arco e de escudo. E depois dele Zobade, e com ele 180.000 armados para a guerra. E estes estavam ao serviço do rei, afora o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Não, então já vem outro reinado aqui de Josafá, né? Muito poderoso, porque estavam embaixo do Senhor, né? Então o que a gente tira de ensinamento aqui? Primeiro, buscar a Deus traz estabilidade. Colocar a Deus em primeiro lugar traz equilíbrio. Segundo, obediência gera crescimento. O reino prosperou por causa da fidelidade. Crescimento saudável vem da obediência a Deus. Terceiro, conhecimento da palavra transforma vidas. Josafá leva pessoas para ensinar a palavra. Deus honra quem o honra. Então existe o crescimento de Deus e o crescimento de Deus é sustentável. Amém? Então declare hoje comigo, ó, Deus é e sempre será minha prioridade. Deus é e sempre será minha prioridade. Deus é e sempre será a minha prioridade. Amém? Então que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que a presença dele invada o seu coração. E que hoje nós já possamos acordar nesse dia agradecendo pelas maravilhas que o Senhor vai fazer, porque o Senhor vai fazer coisas grandes hoje, maravilhosas. Fique com Jesus.